Bem, a minha dica de leitura de hoje é o Lobo da Steppe, de Hermann Hesse. O Lobo da Steppe é um livro bem escrito, e agora é preciso o leitor ficar atento à estruturação do livro. Inicialmente, a narração é feita pelo sobrinho da dona da hospedaria, onde o personagem, o Harry Heller, né, o personagem principal, ficou hospedado. Então, o que acontece? Ele começa narrando ali o que ele vê desse senhor de 50 anos que está hospedado lá na pensão, né? E ele vai narrando até que quando o Harry vai embora, né? O personagem vai embora da pensão, ele vai no quarto e acha um manuscrito que foi escrito pelo personagem, pelo Harry, e destinado a ele, né? Como se deixasse para ele ler. Então ele começa a ler o livro lá, e aí ele também vai continuar a narração. Mas em determinado ponto, ele chega na história lá que o Harry está contando, né? Que ele vai caminhando na rua e aí vê umas luminárias escritas assim: no teatro mágico, só para loucos, só para raros, né? Então, e o personagem contando que ele, no manuscrito que ele deixou, dizendo que recebeu um folheto, né? Um livrinho, que é o Tratado do Lobo da Steppe. Aí, a partir desse ponto, o narrador deixa de ser o sobrinho, né? E passa a ser o próprio Harry, o próprio personagem que narra, né? Então ele começa a narrar e baseado no livrinho que ele está lendo ali, tá certo? No Tratado do Lobo da Steppe. E aquilo que ele está lendo ali, ele vai lendo e contando a própria história da sua vida, né? Então, dá a entender que o que está escrito no tratado influencia, de certo modo, as atitudes dele, porque tudo aquilo que tem no tratado ele sente, aquela dualidade do ser, né? O lado lobo dele, que é fazer as coisas, e o outro lado, o ser humano, domina. Então, tem as convenções sociais que ele tem que cumprir, mas tem os desejos que não são assim a parte instintiva animal dele, que ele tem vontade de fazer, mas não faz por conta das convenções, né? Então, esse conflito. Mas o que acontece? Não é tão simples assim. Não só existe o lobo da estepe e o ser humano. Então, existe uma multiplicidade de seres habitando dentro do ser humano. Mas ele chega à conclusão que tem que dar um fim nesse conflito, né? E a saída seria o suicídio. Então ele estabelece que aos 50 anos vai findar aquele problema, né, dele. Mas só que a história vai fluindo, né? E lá pela frente ele encontra a Hermínia e depois a Maria e o Pablo. Então essa parte eu não vou entrar em detalhes para não tirar o interesse da leitura de vocês, certo? Mas enfim, o livro ele aborda principalmente esse aspecto das convenções sociais que o homem tem que cumprir. E dá vontade de fazer coisas que são os desejos dele, né? Também tem um detalhe, o personagem, o Harry, ele condena assim o modo burguês de viver, né? Mas ele vive inserido naquilo ali, então ele não abandona o meio, porque ele segue as regras, entendeu? Então, mas chega um determinado ponto quando ele conhece esses personagens ali. Aliás, um pouco antes ele vai visitar um professor. O professor chama ele não está muito afim de ir, mas por respeito, aquele negócio todo, ele vai
meio contrariado, mas vai lá. E lá ele chega, pô, aí vê um retrato do Goethe, né? Na parede assim, aí começa a criticar. E a mulher do professor fica chateada, aquele negócio todo. E aí ele não chuta o balde, não está nem aí. Então, aí a partir daí ele começa a ver que não é que ele vai morrer mesmo, ele vai ver a vida dele do jeito que ele quiser mesmo, realizar as vontades dele e não está nem aí. Então, ou seja, ele vai dar vazão ao instinto dele, ao lado lobo dele, do lobo da estepe. Então, o livro é tido assim como se fosse assim uma libertação do ser humano. Então, a visão nietzschiana, né, digamos assim, o livro tem muito eu notei principalmente do Nietzsche, ele tem muita influência do Nietzsche e do Goethe, né? Principalmente do Goethe na parte, essa parte do suicídio, né, que as leituras do Goethe levam muito a essa parte introspectiva, né? E do Nietzsche aquela a vazão do ser humano, né? De viver a existência, aquela existência, nós temos essa existência, então tem que viver ao máximo possível. Então uma visão assim hedonista, digamos assim. Então o livro tem muito disso aí. A parte inicial, 100 páginas primeiro, é meio assim, a leitura não flui muito rapidamente. Mas depois, lá pelas páginas 100 e pouco, 110, 115, aí a leitura começa a fluir. O livro é curto, tem 252 páginas, você lê rapidamente, principalmente depois da parte, depois da página 115. Então é um livro que vale a pena ler, tá certo? Agora, se por um lado ele é tido assim como uma visão de libertação do ser humano para viver ao máximo, né, a vida, aquela realização dos desejos que tem, por outro lado, não trata-se de libertação, porque o ser humano não é um animal racional. Então, se o ser humano não consegue dominar os seus instintos, né? Ou seja, se ele não consegue dominar os seus desejos, ele é escravo dos desejos, então é pior ainda, né? Então, esse tipo de pensamento que tem no livro, eu não concordo assim, porque você não pode abandonar as convenções sociais, não chutar o balde, vou viver minha vida, não quero, não, senão vira bagunça. Então, você, como ser humano, você tem que dominar os seus instintos, viver. Não pode ser escravo dos instintos, dos desejos. Isso aí não é a visão assim que não condiz assim com a realidade, nossa realidade, né? Mas também você também não pode reprimir tudo na sua vida. Então aquilo que Aristóteles fala, né? O meio termo ali. Então a média é sempre o aconselhável. Então você tem que ser a pessoa moderada. A palavra certa é essa, a moderação é a regra para o bem viver, ok? É um livro que, para minha expectativa, não foi assim, foi bom, a leitura muito boa, mas para minha expectativa, a parte inicial assim, não deu muita vontade de ler no início, mas depois que você engrena, né? Depois que passa da página 100, a leitura flui rapidamente. E pela mensagem que o livro traz, eu aconselho, assim, pela reflexão, né, que proporciona para o leitor, eu acho um livro que aconselho a leitura, tá ok? Então, até a próxima e um grande abraço.